Hoje nós vamos falar sobre a avaliação de documentos e a classificação de arquivos. Não existe prova de arquivologia sem esse tema, tá? Então, presta bastante atenção, vamos fazer essa aula com bastante tranquilidade, para que você tenha garantia dos seus conhecimentos para a prova. A classificação dos arquivos, a primeira que aparece é segundo as entidades mantenedoras. Então, muita atenção, quando aparecer assim, um arquivo público é aquele de acesso público. Não estará correto. Tá? A primeira forma de a gente pensar em arquivo público é aquele que é mantido por uma instituição pública. Está lá, olha, arquivos públicos são aqueles mantidos por entidades de caráter público, seja na esfera federal, estadual ou municipal. É o arquivo do STJ, da Prefeitura de São Paulo, do Senado Federal. Ele é público por causa da entidade que a mantém, e não porque ele é de acesso público. E quando o arquivo não é público, ele é privado. São mantidos por instituições de caráter particular, como o do Bradesco, como o arquivo das lojas americanas. Aí pensa no seu. Eu não disse que você tem um arquivo pessoal? Eu posso ter? Aonde enquadra os nossos arquivos pessoais? Nos arquivos privados, certo? Vindo na sua prova, então, arquivos comerciais e familiares são arquivos públicos para a família? Não, são arquivos privados, porque privado não quer dizer sem acesso, privado quer dizer quem a mantém. Outro modelo de classificação é quanto ao acesso. Agora sim nós estamos falando de nível de sigilo. Quando o arquivo não tiver sigilo nenhum, ele é chamado arquivo franqueado. E aqui, documentos disponibilizados ao público, Arquivo Nacional e Arquivo Histórico do Ministério da Justiça. Se ele tem sigilo, começou a ter o primeiro nível de sigilo, ele será um arquivo restrito, que possui nível de sigilo, documentos referentes à segurança nacional e à ordem política, acessados somente por militares. Isso é um exemplo. Eu não estou falando que os arquivos restritos são só os dos militares, ok? Exemplo, o arquivo do Ministério da Defesa. Apareceu o sigilo, ele é restrito. Sem sigilo nenhum, será um arquivo franqueado. Tem mais um nível de sigilo. Os arquivos podem ser confidenciais. Aumentou o nível de sigilo, é mais alto do que o anterior, que era restrito, e um exemplo, o documento de posse do Ministério das Relações Exteriores. A questão é, eles são arquivos que, quando eu digo restritos, talvez só o pessoal da área. Quando eu falo confidencial, você precisa de um acesso, de um credenciamento para chegar até ele, certo? Outra forma de classificação dos arquivos é quanto à extensão. Eu quero que você anote aí no seu material para lembrar que extensão é local físico, aonde esse arquivo fica. Aonde ele fica, ele pode ser, então, um arquivo setorial ou ele pode ser um arquivo central. O arquivo setorial são arquivos originados em um setor determinado da instituição. Arquivo de departamento de pessoal, da coordenadoria financeira, do setor de distribuição e processos. É com esse arquivo que você vai trabalhar. Não é porque você não é arquivista que você não tem arquivo. Para onde quer que você seja classificado, nomeado, aprovado, lá há um arquivo. E o arquivo que fica no setor onde você trabalha, ele tem que ficar perto de você, porque ele guarda documentos que você precisa a todo momento. Então, se você trabalha na corregedoria, é um arquivo setorial da corregedoria. E se eu trabalho numa ouvidoria, será o arquivo setorial da ouvidoria. O importante é você saber que esse arquivo vai encher? Vai. Ele vai acumular? Vai. Então, tem uma hora que eu vou ter que desafogar isso. Eu vou ter que tirar alguns documentos que eu já não utilizo todo dia e enviar para algum lugar. Porque o fato de você não ter aquele uso do documento diário e frequente, não quer dizer que ele já pode ser eliminado, não. Se ele tiver valor legal, valor administrativo, nós temos que guardar. Mas como guardar tanta informação, como guardar uma massa documental tão grande aqui, nós podemos enviá-lo para outro arquivo, que é chamado arquivo central. Coloca aí no seu material, central/geral. É o mesmo arquivo. Arquivos formados por documentos oriundos de arquivos setoriais.